A paz do Senhor, meninos e meninas. Deus abençoe a nossa aula. Vamos começar? Então, hoje nós vamos falar a respeito de Malaquias e o valor da família. O nosso textuário está em Efésios capítulo 5, versículo 25, que diz: Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Deus nos ama tanto, tanto, que morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. Somos importantes para Deus. No capítulo 1, o contexto da história diz assim: Malaquias é o último livro do Antigo Testamento e encerra a mensagem dos 12 profetas menores. Vocês se lembram quais são? Nós estudamos todos eles, então recordam comigo: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Lembraram? Depois vocês dão uma lidinha na história de novo, que é muito importante ficarmos atentos à palavra de Deus, tá? Então, olha, os judeus estavam em sua pátria e o templo havia sido reconstruído, mas eles viviam num estado de apatia espiritual. Então o profeta Malaquias se levantou com firmeza e declarou a palavra de Deus ao seu povo. Após as profecias de Zacarias sobre a vinda do Messias e de seu governo eterno, os judeus tinham uma expectativa de cumprimento imediato. Então eles queriam as coisas de imediato, mas Deus não é do imediato. Deus faz as coisas no tempo dele. Entretanto, com o passar dos anos, a esperança deu lugar à desilusão. O declínio espiritual se instalou e os judeus tornaram-se infiéis. Então, eles começaram o quê? Separarem das suas mulheres, divorciarem de suas mulheres e casarem com mulheres estrangeiras. E Deus não se agrada dessas coisas. Foi em meio ao formalismo vazio de Israel que o profeta Malaquias apelou aos judeus que recobrassem a consciência e o temor do Senhor, né? E ainda fala que Malaquias, ele trazia para o povo de Israel a profecia de Deus. E a profecia de Deus para nós é para nós nos consertarmos diante dele. Se for boa, é para nós nos edificarmos. Se for aquela palavra pesada, é para nós nos consertarmos diante de Deus. Então, entrou a frieza espiritual e a situação era muito grave, pois ela extingue o temor de Deus da vida do homem. Muitas pessoas vivem assim e não se dão conta disso. Permanecem exercendo algumas práticas religiosas, mas sua conduta moral denota o quanto estão distantes dos estatutos do Senhor. Não devemos servir a Deus apenas com parte daquilo que somos. O Senhor nos quer por inteiro, em temor e tremor diante da sua palavra. Então nós temos que ser obedientes ao Senhor em todas as partes, e Deus nos vê em todos os lugares. Então, vamos fazer a vontade dele se cumprir na nossa vida. Esse foi o capítulo 1. No capítulo 2, nós vamos falar de Malaquias, onde ele apresenta a sua profecia em 4 capítulos. Podemos dividir esses capítulos em 5 tópicos, a saber,
quais são o amor de Deus e os pecados dos sacerdotes. Deus nos ama, mas ele se aborrece com o pecado. Então, Deus amava os sacerdotes, mas se aborrecia com as práticas errôneas que eles estavam fazendo, né? O 2 é o divórcio e o casamento mistos. Deus, ele construiu o casamento no Jardim do Éden, primeiro casamento, e ele se aborrece quando há divórcio nos casamentos. Então, casado uma vez, até que a morte nos separe. O 2.3 diz a vinda do Senhor. Os judeus submergiam em confusão moral e perda de fé. Olhavam para as nações ímpias e viam prosperidade, enquanto eles viviam em servidão e escassez. Então julgavam felizes os transgressores e questionavam onde está o Deus do juízo. Em resposta, Deus prepara os seus mensageiros para anunciar a vinda do Senhor e o dia em que os pecados serão removidos, renovados suas alianças de fidelidade. Anos mais tarde, essa profecia se cumpriu em João Batista, que está lá em Mateus capítulo 11, versículo 10. Ao anunciar o caminho do Senhor, Cristo tomou para si a pena de morte dos pecadores, pois somente Ele remove os pecados daqueles que creem e concede-lhe vida eterna. Então, só Deus perdoa pecado e nos dá a vida eterna. O 2.4 fala da infidelidade nos dízimos e nas ofertas. Lá em Malaquias fala assim: em que me roubais? E responde: nos dízimos e nas ofertas que precisamos trazer na casa do tesouro, para que haja mantimento na casa do Senhor. O 2.5 diz assim: o triunfo dos justos. Então, nós justos seremos triunfados. Deus vai nos recompensar, nos dando a vida eterna com Ele. E o que nós esperamos é a vida eterna. Então, não podemos olhar para os lados e nem para trás, mas para o alvo, que é Jesus Cristo, que está à nossa frente. E o capítulo 3, que vai dizer assim, a mensagem de Malaquias. Malaquias foi o profeta que mais falou sobre a preservação da integridade da família. Além disso, ele apontou a ausência de integridade moral e espiritual como fatores resultantes da ingratidão e da falta de fé do povo. Aqui na minha Bíblia diz assim, honra o teu pai e a tua mãe. Os primeiros 4 mandamentos lembram o homem de seus deveres para com Deus. A segunda tábua da lei trata de nossos deveres para com o próximo. O objetivo desse mandamento é, em primeiro lugar, lembrar que os pais são para os filhos como que representantes de Deus e por isso devem ser tratados com respeito e dignidade. Os pais são constituídos por Deus como autoridades legítimas e este princípio, se seguido, será extensivo a todas as demais autoridades estabelecidas, religiosas e civis, né? Então,
essa obediência, ela tem que ser para os nossos superiores também, né? Então, honra o teu pai e a tua mãe para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a face da terra, né? E terminando aqui a nossa aula, entendemos que a fidelidade a Deus não deve estar condicionada às circunstâncias que vivemos, mas à obediência que devemos à Sua palavra. Não é o valor que ofertamos que agrada ao Senhor, mas sim a intenção de cumprir as suas ordenanças. Então, tudo que nós ofertamos ao Senhor tem que ser com o nosso coração sincero diante de Deus. Tudo que fazemos para o nosso Deus tem que ser da melhor qualidade possível. E assim Deus se agradará de cada um de nós. E a família é em primeiro lugar, né?